O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir ser dor a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Bem-vindos a mais Reflexões. A gente vai falar de poesia, e para falar de poesia, nada melhor do que chamar meu amigo Fernando Pessoa. Bem, já dizia o dramaturgo John Galsworthy, dramaturgo inglês, também poeta, né? Por que não? Que as palavras são cascas de sentimento. Então eu vou pegar essa frase, as palavras são cascas de sentimento, e vou transportar para o que Pessoa disse, para tentar explicar para vocês mais ou menos o que não pode ser explicado com palavras, e nunca poderá, que é a essência, é o sentimento, é a emoção, é o que nos transcende, o que a gente não consegue colocar em palavras, em linguagem, né? Isso não necessariamente é algo religioso, mas muitas vezes é. E mesmo sendo religioso, não significa que a gente está falando de um Deus pessoal também. A gente pode estar falando do deslumbramento com o cosmos, com a natureza e tudo mais. Então são todas as coisas que a gente não consegue explicar, que não é científico, como o amor, né? Que não está comprovado cientificamente, mas a gente imagina que existe. Então as palavras são cascas de sentimento, ou seja, aqui você pode imaginar aqui uma maçã, por exemplo, então a casca da maçã vermelha, né, ela é só a informação sobre a maçã, o que você fala para outra pessoa que é uma maçã. Mas você não tem como dizer para uma pessoa como é saborear o gosto da maçã, certo? Esse é o sentimento, e o sentimento é uma experiência, e uma experiência é muito difícil que a gente consiga passar com palavras. A poesia talvez seja o que chega mais próximo disso. A poesia, junto com a música, por exemplo, outras espécies de arte, que conseguem trazer essa coisa do sentimento que está no interior da gente, que é uma coisa que nos transcende muitas vezes, é uma coisa que a gente não sabe explicar. Às vezes parece ser muito maior do que a gente, às vezes parece ser maior do que o mundo à nossa volta, né? As coisas que a gente sente aqui dentro. Às vezes a gente não consegue lidar com elas, cria um casulo, né? Para que não cheguem muitos sentimentos de fora, porque a gente não consegue lidar com eles, ou muitas informações que geram sentimentos na gente, que a gente também não consegue lidar direito, e a gente vive a vida meio anestesiado. Isso é natural, assim como eu sempre falo, né? São gradações. Então, entre você não ter casulo nenhum e ter um casulo totalmente fechado, existem gradações, e a maioria das pessoas vivem nessas gradações. Se você abre muito esse seu casulo para a vida, você sente tudo à flor da pele, você muitas vezes não consegue lidar com tudo e acaba, de repente, pensando em se matar e coisa parecida, entrando em depressão, esse tipo de coisa. Acaba sendo mais difícil. Então você tem que sempre ter um pouco de casquinha, né? Não precisa ser muito grande. Se for muito grande, você vira uma pessoa alienada do mundo, né? Que não consegue sentir nada mais, uma pessoa totalmente anestesiada. Às vezes as pessoas fazem isso com medicamentos, às vezes fazem isso com drogas, às vezes fazem isso com vícios em geral, que também é uma coisa triste. O ideal é de ficar no meio termo, entendeu? Você nem vai se anestesiar totalmente e nem vai se abrir totalmente, porque esse mundo é muito pesado para que a gente viva nele totalmente aberto, né? Alguns místicos na história conseguiram, mas talvez eles tivessem outro tipo de casca, mais translúcida, né? Uma coisa mais, digamos assim, transcendente, que também não dá para se explicar com palavras. Então, voltando ao grande poeta português Fernando Pessoa, eu acho que esse texto que eu falei ali no início, ele resume muito bem o que é poesia, né? Porque assim, pensa comigo, o poeta é um fingidor, ou seja, quando ele coloca as palavras no papel, quando ele coloca a poesia no papel, aquilo ali é um fingimento, porque aquilo ali não é o que ele sentiu, certo? Então ele é obrigado a ser um fingidor, ele não é fingidor porque ele quer, porque você só pode escrever coisas fingindo, porque as palavras são fingimentos do que realmente aconteceu dentro de você, tá? E aí, só que ele é um cara que consegue fingir tão completamente, né, que ele finge mais do que um jornalista, ele finge mais do que até um escritor de literatura, porque ele consegue lidar diretamente com o sentimento em palavras que são fingimentos. Então ele finge mais. E ele chega a fingir que a dor que ele deveras sente. Por quê? Porque ele sentiu aquela dor de verdade, só que ele consegue transportar tanto dela para o papel
que ele chega a fingir que é dor, quer dizer, aquilo parece uma dor real, mas não é um fingimento, só que é a dor que ele realmente sentiu. E os que leem o que ele escreve, né, os leitores do poeta, nessa dor lida sentem bem, ou seja, a dor que na verdade é um fingimento da dor real, é a casca, né, porque são palavras cascas de sentimento. Então eles leem a casca da maçã, eles leem o vermelho ali da maçã, né, e sentem bem, eles acham bonito aquilo, mesmo sendo uma dor, eles acham bonito, uma beleza poética. Mas não, essa dor não é as duas que ele teve, ou seja, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm, ou seja, não as duas dores que ele teve, a dor real e a dor que ele colocou no papel, mas só a que eles mesmos não têm, porque assim, ele passa para o papel uma dor que é fingida, né, que não é a dor real que ele teve, só que quem lê aquilo lê só a casca e vê essas duas dores ali, e sentem bem, só que não é a dor que a pessoa teve, porque cada um vai sentir a dor da sua maneira. Então você pode assim, ver uma beleza muito grande na poesia melancólica, na poesia quase depressiva às vezes, que traz dores da alma, só que você não está sentindo aquela dor. E se você sentiu aquela dor, você pode se identificar com ela, mas não vai ser exatamente a mesma dor, porque você não está lendo a outra pessoa para sentir o que ela sentiu. E mesmo uma pessoa que sentiu essa dor como Fernando Pessoa, não consegue transportar ela para o papel, para a poesia, completamente, né? Por isso que as palavras são cascas de sentimento e por isso que o poeta é um fingidor, certo? Bom, então, passando por essa parte, tem um livro assim, sensacional do Pessoa que eu indico muito, que chama Livro do Desassossego, tá? Que é um dos semi-heterônimos dele, né? Porque Pessoa, na verdade, eu vou falar mais sobre os heterônimos de Pessoa em outros vídeos, heterônimos, né? Em outros vídeos, que não são, assim, não são apelidos que ele usa nem nada, são personalidades que ele cria e escreve através delas. Ele cria personalidades, quase que incorpora essas personalidades e escreve através delas. E esse Bernardo Soares, que é o ajudante de guarda-livros em Lisboa, que é o cara que escreve o livro do Desassossego, ele, na verdade, o próprio Pessoa fala que ele é um semi-heterônimo, porque tem muita coisa dele ali e tem muita coisa que não é exatamente dele. Ele basicamente tenta emular aqui uma pessoa que está vivendo a vida praticamente sonolenta, sem muita conexão com a sua essência. Só que no meio do livro, em alguns momentos, essa pessoa consegue ter a conexão de volta com a essência, por breves momentos. Então eu acho esse livro muito bom para quem está num estado assim, semi-depressivo, de melancolia, mas que não está numa crise depressiva. Eu sempre indico para amigos meus que estão tristes, mas que não estão numa crise, obviamente. Porque para quem está numa crise, o livro acaba sendo muito pesado, porque ele relata muitas sensações de crise depressiva. Mas ele tem algumas pinceladazinhas ali, é uma espécie estranha de autoajuda, mas que eu acho que é muito eficiente, porque ele te traz para aquele sentimento depressivo porque você se identifica ali. Só que no meio daquilo ele te traz uma luz, né? Um caminho de salvação. E eu vou trazer um trechinho aqui, para vocês terem uma ideia melhor do que eu quero dizer com isso. Isso aqui é um trecho do livro, tá? Pesa-me, realmente me pesa, como uma condenação a conhecer, esta noção repentina da minha individualidade verdadeira, dessa que andou sempre viajando sonolentamente entre o que se sente e o que se vê. É tão difícil descrever o que se sente quando se sente que realmente se existe e que a alma é uma entidade real, que não sei quais são as palavras humanas que possa defini-lo. De novo, as palavras são cascas de sentimento. Não sei se estou com febre, como sinto, se deixei de ter a febre de ser dormidor da vida. Sim, repito, sou como um viajante que de repente se encontra numa vila estranha, sem saber como ali chegou. E ocorrem-me esses casos dos que perdem a memória e são outros durante muito tempo. Fui outro durante muito tempo, desde a nascença e a consciência. E acordo agora no meio da ponte, debruçado sobre o rio e sabendo que existo mais firmemente do que fui até aqui. Mas a cidade é-me incógnita, as ruas novas e o mal sem cura. Espero, pois, debruçado sobre a ponte, que me passe a verdade e que eu me restabeleça nulo e fictício, inteligente e natural. Foi um momento e já passou.
Já vejo os móveis que me cercam, os desenhos do papel velho da parede, o sol pelas vidraças poeirentas. Vi a verdade um momento. Foi um momento, fui um momento com consciência o que os grandes homens são com a vida. Com a vida? Recordo-lhes os atos e as palavras e não sei se não foram também tentados vencedoramente pelo demônio da realidade. Então ele narra aqui, basicamente, uma semi-iluminação. É uma pessoa que está meio que anestesiada, dormindo pela vida, e de repente ela acorda no meio de uma ponte e vê uma cidade à frente dela que ela não conhece, ou seja, é a cidade da essência, né? É a ponte que tem entre o nosso eu inconsciente, assim, meio dormidor na vida, e o eu que está mais desperto. E ele fica ali, assim, pasmo, com aquilo espantado, e ele não consegue seguir em frente, obviamente. Esse personagem está meio que num caminho assim, de se livrar dessa sonolência, se livrar dessa vida anestesiada, mas ainda não chegou lá. É por isso que eu indico muito esse livro, porque acho que ele é muito efetivo para a nossa vida atual. Mesmo quem não está passando por processo de depressão ou melancolia, ainda assim a gente tem uma tendência muito grande nesse mundo de overdose de informações a não conseguir achar as informações mais relevantes e ficar perdido nesse meio do caminho e ter uma vida meio anestesiada, né? Então, às vezes, você acordar no meio da ponte e ter a coragem de seguir em frente, chegar na cidade que é desconhecida, é uma coisa bem importante. E como eu vinha falando, a poesia, muitas vezes, ela fala do sentimento que não pode ser colocado em palavras, mas tem outro tipo de poesia também que ela traz várias camadas de interpretação. E tem outro exemplo de pessoa aqui que eu vou trazer, que é uma poesia que condiz mais talvez com os livros sagrados, os livros religiosos da nossa história, onde quem os escreveu, né, os sábios que os escreveram, eles conseguiram colocar várias camadas de interpretação, tá? Então, no mesmo texto. Para não entrar em polêmicas religiosas aqui, já que é um vídeo sobre poesia, eu vou trazer um poema do Pessoa que não tem muito a ver com religião, então acho que funciona muito bem, e mesmo assim ele tem até umas 3 camadas de interpretação, pelo menos, tá? Depois, se vocês acharem mais camadas, vocês podem comentar aqui embaixo. O poema se chama Navegar é Preciso. Então ele começa o poema citando uma frase antiga que é citada na vida de Pompeu, de Plutarco, e Pompeu era um general romano que ele falava isso para os marinheiros amedrontados que não queriam ir para a guerra, ou seja, como eles iam entrar num navio e zarpar para a guerra. E quem estava com medo, ele falava isso: navegar é preciso, viver não é preciso. Então o poema começa assim: navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito dessa frase transformada à forma para casar com o que eu sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Não conto gozar a minha vida, nem em gozá-la penso. Só quero torná-la grande, ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso a tenha de perder como minha. Cada vez mais assim penso, cada vez mais ponho na essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça. Então vamos agora às 3 camadas de interpretação. Lembrando que se vocês tiverem mais, vocês podem colocar aí embaixo. Tá? A primeira, que é a mais óbvia, assim, que está diretamente relacionada com a própria frase antiga, é basicamente que, no contexto do poema, que você navegar, explorar o mundo, até mesmo entrar numa guerra, ou ser um guerreiro disciplinado, ou ser um guerreiro corajoso, destemido, que serve a sua pátria, é mais importante do que viver uma vida rotineira, sedentária, monótona. Então, se você vai ficar ali na sua cidade vivendo uma vida qualquer, né, isso não vai significar nada para a sua pátria. Então, o que o cara queria falar com essa frase é que você precisa defender sua pátria, você precisa navegar, você precisa ir para a guerra. Né? E viver ali de boas ali não é o preciso, precisa navegar. A outra interpretação que é bem interessante também você pode pensar assim:
Navegar é preciso no sentido técnico da navegação, certo? Porque antigamente você via a posição das estrelas, você sabia onde estava o norte, você usava bússolas. Hoje em dia nem precisa mais disso por causa do GPS, mas o próprio GPS é uma coisa altamente técnica, né? Uma tecnologia bem mais avançada. Então isso tudo é técnico, a navegação é uma coisa técnica. Já viver não é preciso, no sentido que viver não é uma coisa técnica, não é uma coisa mensurável, você não tem como prever muito bem como vai ser a vida. A navegação você pode prever, você vai pegar um barco, vai pegar um cruzeiro, saindo do sul do Brasil vai até o Nordeste, você tem aquilo todos os dias, você sabe onde o barco vai parar, onde você vai descansar, quando você vai ter uma festa no mar, quem é que vai cantar no barco, tudo isso são coisas mensuráveis e agendáveis, né? Tá tudo na agenda da tua viagem, do seu cruzeiro. A vida não é assim, você pode no meio do cruzeiro ter um piripaque, ter que parar e ir para um hospital, sabe? Ou você, sei lá, pode acontecer alguma tragédia no mar, vir uma onda derrubar o barco, esse tipo de coisa. Não necessariamente é uma coisa trágica. Aí você pode se apaixonar no meio da viagem e aí você decide abandonar a viagem para fazer alguma coisa com aquela pessoa que você se apaixonou já na Terra, sei lá. Coisas que afetam o andamento normal das coisas. Então a vida não é totalmente precisa nesse sentido, entendeu? Então essa é a outra interpretação. Eu acho que tem uma coisa mais profunda aqui que a pessoa quis dizer, que é necessário você abandonar a sua própria vida para se dedicar à vida da humanidade, né? Porque como ele fala ali, na essência anímica do meu sangue o propósito impessoal, ou seja, cada vez mais ponho na essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. E ele fala a forma como tomou o misticismo de nossa raça. Ele está falando aqui da raça humana como um todo. E a pátria que ele está falando aqui, provavelmente, como ele fala na evolução da humanidade, ele está falando da humanidade inteira como uma pátria, né? É a sua casa-pai, né? É onde você se sente em casa, a pátria, diferente de nação. Eu posso falar sobre a diferença de nação e pátria em outros vídeos. Mas você perder a sua vida em prol da humanidade, né, tem até um pouco a ver com coisas bíblicas, né, com mandamentos de Jesus, ensinamentos de Jesus, talvez não seja mera coincidência. Mas essa é uma interpretação mais profunda. Você vê que nessas interpretações mais profundas é até difícil colocar em palavras o que eu quero dizer. A minha dificuldade aqui não é à toa, é porque a gente está falando de uma coisa que já está transcendendo a nossa vida normal. Então você, pensando dessa forma, nessa interpretação, navegar é preciso, viver não é preciso, você pode dizer que navegar no sentido de navegar pela sua própria alma dentro, ou navegar pelo cosmos, ou navegar em direção a uma coisa que nos transcende, isso é preciso. Navegar em direção a engrandecer a humanidade como um todo, isso é preciso. Viver, só viver, ver o Big Brother e futebol de vez em quando, é legal, mas talvez não seja o preciso. Talvez você precise fazer algo a mais da sua vida do que só viver, né? Ou só sobreviver. Então você tem que pensar dessa forma, uma forma mais profunda. Então, acho que é isso. Eu vou terminar ainda esse vídeo com um poema de Pessoa, que eu não vou interpretar, eu vou só ler aqui para vocês e deixar que vocês interpretem também, se vocês quiserem comentar depois sobre ele. E antes de ir embora, antes de terminar com o poema, eu queria dizer que alguns de vocês devem saber já, eu autopublico livros, e-books na Amazon, de autores em domínio público, traduções de autores em domínio público e às vezes algumas coisas minhas mesmo. Então, como Pessoa já está em domínio público mais ou menos desde 2005, né, porque é 70 anos depois da morte do autor, então eu peguei muitos livros dele e coloquei lá, alguns estão até gratuitos, tá? Então eu vou botar aqui os links aqui embaixo, e tem um deles que talvez seja mais indicado para quem não conhece Pessoa ainda, e principalmente a parte mística de Pessoa, que chama exatamente Navegar é Preciso, que ele começa justamente analisando no prefácio isso que eu falei aqui sobre o navegar é preciso, viver não é preciso. Mas ele tem uma coletânea de vários poemas de Pessoa místicos, coisas meio desconhecidas, como um texto dele budista, que é sensacional. Tem alguns trechos selecionados do livro do Desassossego, inclusive esse que eu li aqui também, tá? Então eu indico muito esse. E tem os gratuitos que eu me lembro, Cancioneiro e Poemas de Álvaro de Campos, que são, o Cancioneiro são poemas do próprio Pessoa, poemas de Álvaro de Campos são do heterônimo dele, Álvaro de Campos. E além de poemas de Pessoa, também você tem traduções minhas lá do Khalil Gibran, tem do Rabindranath Tagore e outras coisas mais que vão estar aqui nos links aqui embaixo, tá? Para encerrar, o poema chama Iniciação.
Não dormes sob os ciprestas, pois não há sono no mundo. O corpo é a sombra das vestes que encobrem o teu ser profundo. Vem a noite, que é a morte, e a sombra acabou sem ser. Vais na noite, só recorte, igual a ti, sem querer. Mas na estalagem do assombro, tiram-te os anjos a capa, segue sem capa no ombro, com um pouco que te tapa. Então arcanjos da estrada despem-te e deixam-te nu. Não tens vestes, não tens nada, tens só teu corpo, que és tu. Por fim, na funda caverna, os deuses despem-te mais. Teu corpo cessa, alma externa, mas vês que são teus iguais. A sombra das tuas vestes ficou entre nós na sorte. Não estás morto entre ciprestes. Neófito, não há morte.